Recentemente eu passei pela pior decepção amorosa da minha vida. É, Pela primeira vez eu descobri o que é criar expectativas sobre alguém, né? Eu cometi os piores erros da história e eu aprendi da pior maneira que o processo de conquista de uma mulher, né? Não conquista porque a mulher vai ser sua, né? Mas é um processo gradativo, né? Não pode ser rushado, tá ligado? E eu fiquei bem triste, né? Não vou negar, porque pensa você pegar o Neymar na base do Santos e investir nele, entendeu? Era esse potencial que eu achei que era. O maior wife material que eu já encontrei na minha vida. Porém, depois de pensar muito, eu cheguei numa conclusão, cara, que primeiro eu tenho que continuar minha jornada, né, para depois tentar arranjar uma esposa desse calibre, né? Então, se eu quero uma mulher de alto valor, eu preciso ser um homem de alto valor, né? Então, eu tô nesse processo de, né, depois disso eu basicamente estou no Monkey Mode, tô no meu maior, tô no auge da minha gnose. Eu tô no Prime. Estou no Prime. E como eu não sabia direito como que funcionam essas coisas, né? Eu sou um cara novatinho no mundo dos relacionamentos, cara. Não sou muito, né, eu falei com poucas mulheres na minha vida, né? E sei lá, eu não gosto de mentir, cara. Eu não gosto de mentir. Né? Eu não gosto de mentir porque o diabo é o pai da mentira. E eu odeio o diabo. Inclusive, estou treinando muito para que no final dos tempos o arcanjo Miguel pegue a minha carcaça como receptáculo e ele vai pegar o demônio e vai pegar o chifre dele e enfiar no próprio cu. Filosofia do Lobo Solitário. É sobre isso que eu pensei em falar. Foi justamente essa situação que me levou a lembrar dessa ideia que eu sempre admirei há muito tempo, essa filosofia do lobo solitário, né? Do Lone Wolf. Eu levo mais como um estilo de vida, na verdade. Esse estilo de vida ele consiste em quê? Consiste em entender que você não precisa depender de ninguém. O homem, ele não precisa buscar validação. O homem precisa de uma coisa só. Não precisa de várias. Comida, mas enfim, Deus. A única coisa, né? Você não pode depender de nada na vida. As coisas vêm e vão. E você precisa só de Deus para respirar, tá ligado? Né? Deus, se ele quiser, ele faz isso aqui e te tira a sua vida amanhã, então você tem que viver para ele. Foi basicamente isso, né? E eu estou aplicando essa filosofia na minha vida, esse estilo de vida, e confesso que eu acho uma maneira melhor de lidar com as coisas. Eu acho que isso me torna mais másculo, né? Me torna mais másculo, me torna mais perto de me tornar um homem bíblico, que é o que eu quero ser, né? E ao mesmo tempo eu entendo que, por exemplo, se eu não, eu quero casar, eu queria, né, casar, queria ter filhos. E bom, eu leio a Bíblia, né, faz bastante tempo. E durante a minha leitura bíblica diária, eu estava passando em Gênesis e lembrei, né, de uma parada, cara. Adão estava lá fazendo seus trabalhos no Jardim do Éden, né? E Adão não chegou para Deus e falou, cara, eu preciso de uma esposa, né?
ele não fez isso. Na verdade, ele estava preocupado obedecendo a Deus. Então, Eva, na verdade, foi dada a Adão, né? Adão pensou, cara, Adão não. Deus pensou, cara, o homem não pode viver sem uma companheira. Quer dizer, poder pode, mas o homem deve viver com uma companheira. E aí, basicamente, Eva foi trazida para Adão. E isso me fez pensar, cara, que ao invés de correr atrás de um relacionamento ou de validação, eu tenho que primeiro buscar Deus e cumprir o propósito que Ele tem na minha vida. E se for da vontade dele, e Ele me agraciar com uma esposa, por exemplo, perfeito, não vou reclamar. E se não for, e eu morrer sozinho, né, perfeito também. Se for da ordem dele, se for da vontade dele, acho que não tem problema nenhum, na verdade. Então, ser lobo solitário é você se privar de certas coisas do mundo que não vão te levar a nada e focar em você mesmo no primeiro momento para poder amadurecer, poder saber quais são os seus potenciais. E quando você estiver em plena paz de espírito e as coisas começarem a trabalhar a seu favor, aí sim eu posso querer começar a pensar ter uma mulher de verdade ou constituir uma família, e porque o caminho visa isso. É você se preservar para lá na frente, pensando no longo prazo, você poder cumprir com o seu papel de homem nessa vida. Então, ser lobo solitário não é ser sozinho a vida inteira. Ser lobo solitário é ser inteligente, acima de tudo. Cara, você olha pra sua volta, os relacionamentos são todos fraude. As pessoas destroem as emoções delas com esses relacionamentos. Tá cheio de gente aí que não consegue se relacionar por causa de bloqueio emocional. A gente vive no século que a luxúria é normalizada, com a maior libertinagem da história. Então eu cheguei na conclusão que se eu quero receber as graças do Criador, eu tenho que fazer por isso.